Vou te ensinar a fazer esse bowl lindo para você proteger a sua mão e ficar muito lindo, né? Nada de utilizar pano de copa, pano de prato. É um bowl muito lindo que você vai aprender hoje comigo. Mas não é só isso não. Tem mais. Uma cestinha de pães muito linda para fazer conjunto aí com o seu bowl. Uma técnica com pouco material e muito fácil de fazer. Vou começar preparando o bowl, que é uma peça bem versátil e fácil e que você pode mudar as medidas de acordo com a sua necessidade. Eu vou dar aqui uma sugestão de medida, mas você pode adequar de acordo com o que você precisar aí no seu ateliê, na sua casa. Vou utilizar 2 tecidos de estampas diferentes. Você pode fazer o composê ao seu gosto e você vai cortar os 2 tecidos na medida de 30 por 30 centímetros. E como eu falei, você pode alterar. O importante aqui, muito importante, é a questão da estruturação, que a manta mais indicada é a manta R2. Mas caso você não tenha manta R2, tenha a R1, você estruture tanto a parte externa quanto a parte interna com a manta R1. Você vai fazer a estruturação nos dois da mesma forma. Então, olha, eu fiz uma telacê aqui, eu ensino aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui que explica como fazer esse telacê, que eu passo a costurinha aqui, ó, de segurança para travar, e você faz aí ao seu gosto uma telacê. Então, você vai colocar uma estruturação mais firminha, né? Você precisa de mais estruturação por essa peça. Então, é só tomar esse cuidado. E a questão do telacê, ele ajuda também na estruturação, ele deixa a peça mais firme. Após cortar nas medidas adequadas, estruturar, fazer uma telacê, isso é, se você quiser fazer uma telacê, senão também não precisa, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar ao meio, e após você dobrar ao meio, eu coloquei só os prendedores aqui para estabilizar, tá? Não precisa colocar, só mesmo para não sair do lugar. Você vai medir nessa parte aqui que está a dobra, você vai marcar aqui 7 centímetros na parte que é da dobra, e nessa parte que é a parte aberta, você marca 3 centímetros. Agora, eu vou unir esses 2 pontos. Vou fazer a mesma coisa na outra extremidade. Vou marcar aqui 7 centímetros na parte da dobra, 3 centímetros na parte aqui lateral. E vou unir esses 2 pontos. Assim. Agora, eu vou passar uma costura, começando e terminando com retrocesso, tanto aqui como aqui. Aqui está, já fiz a costura, você corta os excedentes de linha. E agora, eu vou fazer a mesma coisa nas outras extremidades. Então, eu vou abrir dessa forma e vou unir costura com costura, bem certinho. Ponho o prendedor aqui para não sair do lugar. E já vou unir também aqui as pontinhas, ficando assim. E agora, eu vou marcar a mesma coisa, da extremidade para dentro, 7 centímetros, dessa extremidade para aqui para cima, né, que é a parte da abertura, 3. E a mesma coisa do outro lado. Feita as 2 marcações, novamente eu vou passar a costura com retrocesso começando e terminando com retrocesso também dos 2 lados. É bom reforçar bem esse retrocesso, tá bom? Já concluí as 2 costuras. Agora, você abre assim, olha, já está dando formato e vai cortar o excedente de manta nos 4 cantinhos, deixando cerca de meio centímetro aqui de excedente em cada uma. Já cortei aqui os excedentes de material, vou virar para o lado direito. Olha aqui, ficou dessa forma. Agora, eu vou repetir todo esse procedimento na outra parte, que é do tecido verde. Se você utilizar manta também, porque você não tiver a manta R2, você vai fazer esse procedimento aqui, ó, de cortar o excedente todinho igual. Agora, se você utilizar só o tecido, você não precisa cortar os excedentes, mas o passo a passo é o mesmo. Veja aqui, fiz o mesmo passo a passo, o mesmo procedimento, fechei aqui, ó, as pontinhas, tudo certinho, só que esse excedente aqui de tecido, eu não vou tirar. Eu só tô utilizando o tecido agora e eu não vou tirar esse excedente. Agora, se eu tivesse colocado manta também nessa parte, daí você tira esse excedente. Vai deixar assim, o avesso pra fora, e vou encaixar direito com direito, colocando as pontinhas bem juntinhas e unindo as costuras. É bem importante que você una as costuras bem certinho. Aqui eu já posicionei os alfinetes, unindo todas as costuras, as pontinhas. E observe aqui, esses alfinetinhos aqui diferentes. É onde eu vou deixar a abertura para poder estar desvirando a peça. Então, eu vou começar aqui com retrocesso e vou costurar todinha a volta, concluindo aqui com retrocesso.
com a distância de um pezinho de máquina. A hora de você virar aqui é a hora que a agulha bate na junção das costuras. Ó, ela parou na junção das costuras, daí eu levanto o pezinho calcador e viro o pezinho calcador. E aí, só prosseguir. Costuras concluídas, vou cortar aqui dando pique nos cantinhos. Um detalhe importante é que se você tiver que nem utilizando como eu estou utilizando a manta Pegorari, é uma manta de excelente estruturação, eu vou precisar trocar a agulha se eu estiver utilizando mais de uma camada de manta. Então, daí você pode estar trocando a agulha para uma agulha 16 para facilitar o seu trabalho. Aqui eu já cortei todos os cantinhos. Agora, por essa abertura, eu vou desvirar a peça. Eu vou pegar a parte que é mais distante, vou empurrar para dentro e vou desvirar com cuidado. Aqui está, eu já desvirei, passei a ferro assentando todas as costuras. Veja aqui, ó, a junção das costuras certinho. E aqui na abertura, eu também passei bem a ferro, assentei direitinho, que agora eu vou passar uma costura em toda a volta. É uma costura mais aproximada, porque eu tenho que fechar essa abertura, e eu vou passar ela todinha aqui. Você pode, se quiser, colocar a linha da bobina de acordo com o tecido que está aqui de dentro, porque essa parte aqui eu vou colocar para cima, e essa parte vai ficar para baixo. Então, aqui eu vou colocar a mesma linha que eu utilizei para o matelassé, e aqui eu vou colocar uma linha verde para combinar aqui com essa parte. Eu vou começar por essa costura, vou baixar a agulha bem aqui na junção das costuras, não vou dar retrocesso e vou estar fechando essa abertura aqui. Pezinho calcador está aqui na lateral e eu vou prosseguir a costura. Você ajeita o forro se ele estiver subindo, né? Porque às vezes mesmo passando ele dá uma subidinha, então vai ajeitando o forro. Prontinho, agora você limpa todos os excedentes de linha, ajeita bem direitinho, pode passar novamente ao ferro e já está pronto o nosso bowl. E você pode ainda incrementar ainda mais, você dobrando as pontinhas assim, ó, e colocando botõezinhos, fica muito lindo nesse outro formato, olha, você dobra. Pode colocar botãozinho tipo tic-tac, pode colocar um botãozinho enfeitado, fazer uma costurinha aqui, ele fica muito lindo. Fazendo dessa forma aqui. Olha que graça nesse formato também. Olha só, pode utilizar também do outro lado, dupla face, não só para você colocar tigelinha de sopa, mas dando outras funções. Eu vou começar estabilizando os tecidos para confeccionar o nosso cesto para pães. Então, olha aqui, esse tecido aqui, o verde, eu vou utilizar como tecido de forro, mas na verdade você pode utilizar dos dois lados. Esse tecido aqui é um tecido de fio tinto, mas vamos supor que é um tecido que tem estampa, eu vou colocar direito dele, que esse aqui é o forro, com direito do tecido externo. E aqui embaixo eu vou colocar o estruturador de minha preferência. Aqui eu estou utilizando uma entretela de papel, sem cola, mas você pode utilizar um outro tipo de entretela, pode utilizar a manta R1, R2, tomando cuidado que quando você utiliza a manta, como ele vai ter várias dobras, vai ficar uma espessura maior. Aí, você precisa mudar a agulha para uma 16, 18, por conta da espessura dos materiais que você vai estar costurando. Então, eu tenho aqui o tecido que eu escolhi para forro, esse será o tecido da parte externa. Então, se for um tecido estampado, que não seja fio tinto como esse aqui, um tecido que tem avesso e direito, você vai colocar direito do tecido de forro, com direito do tecido principal, e aqui eu vou colocar estruturador. Sendo que o tecido de forro está cortado na medida exata do meu projeto. O tecido principal eu corto maior e o estruturador também um pouquinho maior. Aqui eu já estabilizei com alfinetes e marquei aqui com esses dois alfinetes o espaço que eu vou deixar para desvirar a minha peça. Cerca de 10, 12 centímetros para ter um espaço bem folgado para você poder desvirar. Eu vou começar aqui com retrocesso e vou dar toda a volta com a costura um pezinho de máquina, o ponto normal na máquina. Pode ser o ponto 2,5 até o ponto 3, porque eu estou utilizando uma estruturação bem leve. A agulha está centralizada, vou baixar a agulha e o pezinho calcador está em paralelo aqui alinhado com o tecido de forro que está cortado na medida exata. Vou começar e terminar com retrocesso. Com a costura concluída, eu vou refilar todinho o excedente de material.
Agora, eu vou cortar os cantinhos, tomando cuidado para não aproximar demais a costura, eu vou cortar os 4 cantinhos. Aqui pela abertura, vou separar aqui, ó, os 2 tecidos e vou colocar minha mão aqui na parte aqui, ó, distante. Vou empurrar um desses cantinhos para dentro e vou desvirar a peça. Com uma agulha de tricô ou um pincel, eu acerto os cantinhos. Com cuidado para não abrir essa costura. Prontinho. Agora, eu vou no ferro, vou passar todinha a peça para assentar muito bem essas costuras, principalmente aqui nessa abertura, tá? Tem que ficar bem arrumadinho, bem certinho. Então, vou passar todinha a ferro e já volto. Já passei toda a peça a ferro, assentei bem as costuras e coloquei o pezinho calcador bem alinhado aqui com a extremidade do tecido. Aproximei a agulha mais para o meu lado direito, para ficar bem próximo aqui, porque aqui é a parte da abertura. Eu quero fechar essa abertura e também rebater toda a costura. E vou passar essa costura em toda a volta da minha peça, não vou dar retrocesso. Aqui eu vou encontrar outra costura, vou passar por cima dela uns 3 ou 4 pontinhos e dou um pequeno retrocesso. Já aproveito, vou cortando todo o excedente de linha. Em seguida, você vai fazer o seguinte, você vai marcar, vai passar um risco unindo essas 2 pontas, essas outras 2 pontas e também ao meio, fazendo como se fosse um asterisco, assim, no centro. Eu utilizei o giz mágico para fazer essas marcações, mas você pode utilizar a canetinha fantasminha. Agora, eu vou passar uma costura reta bem aqui, em cima dessa linha, e vou passar nas outras também, tá? Em todas as linhas, formando esse desenho. Então, eu vou passar essa costura e já venho aqui mostrar pra você. Lembrando que eu tô fazendo no tecido como se fosse a parte externa, do lado direito, aqui tem estruturação. Aqui eu já concluí todas as costuras. Olha, do outro lado ficou dessa forma. E agora, nós vamos fazer as dobras, tá? Que é o mais importante, você fazer as dobras certinho. Eu vou pegar, unir uma das pontas, ó, ponta com ponta, dessa forma aqui. E essa costura aqui, ó, vai me auxiliar, tá? Ela vem como um vinco aqui, vai ficar bem centralizada. Então, vou unir ponta com ponta, as costuras aqui embaixo vão ficar bem centralizadas. Posso colocar um prendedor aqui só pra me auxiliar, pra não sair do lugar. Agora, vou pegar essa outra ponta aqui, ó, vou abrir, coloco a minha mão aqui por dentro pra abrir. E vou trazer pra cá, ó, dessa forma aqui. Vou unir com essa outra ponta aqui. Vendo? Essa costura aqui vai ficar centralizada. Daí, eu pego essa parte e vou trazer pra cá, arrumando todo mundo aqui certinho. Posso tirar aqui o prendedor, se quiser posso pôr de volta, só mesmo pra dar um apoio. E, olha aqui, está certinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou abrir aqui e vou trazer essa parte que está a costura aqui pra dentro. Arrumo aqui, a costura aqui vai ficar centralizada. Ajeito todas as pontas aqui, ó. E vai ficar dessa forma, olha. As aberturas aqui. Olha como que ficou aqui. E aqui em cima, eu tenho todas as pontas, tá vendo? As 4 pontas. Vou mostrar assim pra você ver de que forma que ficou. Agora, eu posso passar o ferro pra vincar muito bem essa parte aqui. Agora, eu vou pegar essa ponta, ó, uma das pontas, e vou dobrar, trazendo para essa costura central. Ajeito aqui, acerto todo mundo aqui, e vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou arrumar aqui, ó, que tá aparecendo o forro, assim, ó. Coloco pontinha com pontinha, dessa forma aqui. Agora, eu vou virar para o outro lado. E vou fazer a mesma coisa, trazer essa ponta pra cá, para o centro, e a outra ponta para o centro também. Olha só, fica dessa forma essa dobradura. Assim é lateral, ó, e o outro lado assim. Então, eu fiz isso em todos os lados. A próxima dobra que eu vou fazer, na verdade, é uma abertura. Eu vou pegar essa parte que está dobrada e vou abrir dessa forma aqui.
A costura vai centralizar aqui, ó, essa costura. E vai ficar dessa forma assim, olha, tá vendo? Dessa forma. Eu vou fazer isso e trago essa ponta aqui para dentro. Aproveito e coloco aqui, ó, um prendedor para não sair do lugar. Vou fazer isso do outro lado. Abro. Centralizo aqui a costura. E coloco essa outra parte para trás. Já coloco outro prendedor aqui para não sair do lugar. Vou virar para o outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Abro. Coloco o dedo aqui para abrir. Centralizo essa costura. E coloco essa parte para trás. E a mesma coisa no último cantinho. Olha só como que ficou. Ficou desse jeito e desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer essa ponta para baixo. De forma que essa lateral aqui da ponta encaixe nessa outra aqui, ó. E a mesma coisa desse lado. Encaixou de um lado, encaixou do outro. Certo, ó? Dessa forma aqui. Eu vou colocar prendedor aqui, ó, nessa ponta, mas pode ser alfinete, tá? Deixar bem fechadinho assim, ó, encaixado bem fechadinho. Esse aqui, ó, bem fechadinho. Vou virar para o outro lado. A mesma coisa, vou descer a ponta e vou encaixar aqui, ó. Deixar bem fechadinho. Ficou dessa forma aqui. Então, eu já fiz os dois lados, agora eu vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui. Agora, eu tenho dois prendedores aqui, né? Vou deixar um só. Vou virar para o outro lado e fazer a mesma coisa. Vou fechar aqui. Tem dois prendedores, vou colocar aqui, ó, deixar um só. Porque agora eu vou fazer o mesmo procedimento desse lado. E virando desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou descer a outra ponta, encaixando deste lado, unindo, para ficar bem fechadinho. E já ponho aqui o prendedor. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Viro, baixo. E já fiz todos assim, olha aqui, ó. As costuras estão costura com costura. E vou agora fazer o seguinte. Vou pegar e vou passar uma costurinha aqui na ponta, pra essa parte aqui não sair do lugar. Vou posicionar dessa forma na máquina. Toma cuidado para que essa parte aqui de trás não seja costurada, ela tem que ficar livre. Vou baixar o pezinho calcador e a agulha vai baixar bem no meio na costura que eu já fiz. E vou passar uma costurinha cerca de 2 centímetros, 1 ou 2 centímetros. Que é só para prender essa pontinha. Eu começo e termino com retrocesso. Olha aqui. Fiz essa costurinha aqui. E vou repetir esse procedimento em todas as pontas. Concluí todas as costuras. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e dobrar essa parte aqui, ó. Vou descer ela nessa linha aqui, ó. No nível dessa linha. Dessa forma aqui, ó. Desci. Ele vai ficar desse jeito. Vou colocar também prendedor. É importante que ele fique, ó, reto aqui, ó, com esse tecido aqui. Então, ele vai encaixar direitinho. E já coloco o prendedor. Olha aqui, ó, se também tá encaixado. E coloco o prendedor. Vou virar para o outro lado e fazer a mesma coisa. Fiz os dois lados, agora eu vou abrir pra cá. E fazer a mesma coisa deste lado aqui. Baixando e encontrando aqui. Ficou faltando agora só esse lado aqui. Prontinho. Agora, vou passar uma costura a partir dessa aqui, ó. Essa costura aqui que eu fiz, eu vou começar daqui. Não preciso passar em cima dela, mas eu posso vir bem aqui na beiradinha do tecido, dou retrocesso e costuro todinho aqui, ó, até chegar aqui e termino com retrocesso. Daí, tiro da máquina e vou fazer isso do outro lado. E vou fazer a mesma costura em todos os 4 cantos. Eu tirei aqui o braço da máquina para ficar mais fácil a costura. Vou posicionar aqui. Eu vou verificar na outra costura onde é que vai bater minha agulha, se vai bater certo. E vou aproximar um pouquinho a agulha para bater bem no local certinho. Abaixo, começa e termina com retrocesso. Costuras concluídas.
Agora é só você ajeitar direitinho, pode passar ferro, tira todo o excedente de linha. E olha só, já está prontinho o nosso cestinho para colocar pão, cestinho organizador, para o que você quiser. E se você quiser usar do outro lado, você também pode usar do outro lado, daí ele fica numa outra forma. Olha só que graça, muito lindo, né? E você pode colocar o que você quiser, inclusive ser um cestinho organizador para você colocar na sua pia, na sua bancada de costura. E aqui está o kit pronto, aqui o bowl, que eu coloquei a linha vermelha da cor do tecido externo na parte de cima, e na parte de baixo eu coloquei a linha da cor do tecido interno. Então, coloquei verde desse lado e vermelho desse outro para ficar com esse tipo de acabamento. Está aqui o nosso bowl pronto. Esse aqui, ó, eu não troquei a linha. Olha aqui, ó, a linha vermelha desse lado. E esse cestinho aqui, a estruturação dele é aquele com a entretela, estruturação de entretela. E para você ver como que fica a estruturação com a manta, esse cestinho aqui eu estruturei com a manta R1. Olha como ele fica bem estruturado, fofinho. E aí, você escolhe o jeito, a forma que você quer fazer. E você tem um kit aí maravilhoso para você usar com a sua família, presentear, vender. Espero que você tenha gostado.